Olá a todos! Hoje vamos ver sobre a verdadeira órbita da Terra. A forma elíptica que imaginamos para a órbita da Terra pode nos levar a um grande engano sobre as estações do ano. A motivação deste vídeo. Tenho visto muitos vídeos no YouTube que levam as pessoas à desconfiança e ao desprezo pela verdade. Percebi essa tendência quando assisti ao vídeo cujo link deixei na descrição. É preciso que as explicações corretas cheguem a todos para impedir que a onda de desinformação que infesta a internet se espalhe sem oposição. A verdade precisa deter a baixaria que dá lucro àqueles que a divulgam por puro egoísmo. A verdade desconhecida. A órbita da Terra tem uma forma elíptica tão pouco achatada que não podemos perceber a diferença entre ela e uma circunferência perfeita. O que vemos em algumas publicações nos faz imaginar algo distante da realidade, que nos leva a formar conceitos totalmente equivocados. Vamos ver aqui a verdadeira forma da órbita da Terra e sua relação com as estações do ano. Vamos começar mostrando como a órbita da Terra não é. E ela não é, por exemplo, assim. Se a uma pessoa leiga mostrarmos a órbita da Terra com esse formato que ela não tem, e o Sol naquele lugar onde ele não está, apenas criaremos mais dúvidas dentro deste assunto que já é tão mal compreendido. Repetindo várias vezes que a diferença entre as distâncias mínima e máxima da Terra ao Sol é de 5 milhões de quilômetros e dizendo que o inverno do hemisfério norte acontece quando a Terra está mais perto do Sol, criaremos pessoas que deixarão de confiar na ciência. Elas terão tudo para acreditar que as escolas, os professores e os cientistas fazem parte de uma grande conspiração para nos doutrinar e nos afastar do Criador. Para evitar esse mal, os professores deveriam ensinar somente a verdade. E 5 milhões de quilômetros de diferença é verdade? É verdade. É verdade que o inverno do hemisfério norte acontece quando a Terra está mais perto do Sol? É verdade. O problema não está aí. O problema está no modo como isso é passado. O professor Dr. PhD disse que o pessoal do Globo não explica direito. Não é bem assim. Apesar de dizer que conhece bastante sobre o modelo do globo, ele afirmou que uma distância de 5 milhões de quilômetros não é pouco. Eu vou provar que é. Ele afirma que o globo diz, todo mundo aceita, como se fosse assim uma ordem, né, superior, como se não fosse um consenso de milhares de pessoas em milhares de anos. Ele levanta suspeitas sobre a lógica do globo. Ele diz que não tem lógica uma distância de 5 milhões de quilômetros não influenciar na temperatura da Terra. E pior, ele diz que o globo tem muitos furos, enquanto quem tem furo é a hipótese da Terra plana. Percebe? Então, é contra isso que nós precisamos lutar. Vamos ver um pequeno detalhe nesse problema, na forma de um exemplo. Vamos colocar aqui uma reta, uma bola amarela no meio, e duas bolas azuis nas extremidades. A bola amarela está a 150 metros de cada bola azul. Então a diferença entre as duas distâncias é zero.
Agora a bola amarela vai se mover 7 metros para a direita. Olhem, o que aconteceu? A distância à bola da esquerda aumentou e a distância da amarela até a bola da direita diminuiu. Vejam o que aconteceu à esquerda. A distância passou de 150 para 157 metros. Aumentou. E à direita, o que aconteceu? Passou de 150 metros para 143 metros. Diminuiu. Agora vejam a diferença que existe nessa segunda situação. Quanto dá 157 menos 143? Dá 14. A diferença dobra, é o dobro do deslocamento. Então a primeira conclusão que a gente tira daqui é que 7 metros de deslocamento causaram 14 metros na diferença. No sistema solar, se nós quisermos que o Sol mude de posição de forma que a diferença seja de 5 milhões de quilômetros, ele tem que se mover só a metade disso. É a segunda conclusão que nós tiramos daqui. O Sol precisa se deslocar somente a metade dos 5 milhões de quilômetros, que dá 2,5 milhões de quilômetros. Só falta entender o que significam 2,5 milhões de quilômetros no sistema solar. Porque a nossa opinião de que 2,5 milhões de quilômetros é muito, não vale. O sistema solar tem a sua própria escala. A nossa opinião do que é muito, do que é pouco, do que é grande, do que é pequeno, do que é rápido, do que é lento, só vale para o nosso ambiente, o nosso dia a dia. É dentro da nossa situação é que essas opiniões valem. Por exemplo, eu tenho certeza que uma formiga é pequena, mas uma bactéria considera a formiga grande. E quem tem razão? Sou eu ou a bactéria? Os dois estão com razão. A bactéria no ambiente dela vai achar que a formiga é grande. Eu, no meu ambiente, olhando para a formiga, ela parece pequena. Então, tudo depende do ponto de vista da pessoa, ou do sistema solar, ou da formiga, ou da bactéria. No caso aqui, interessa é a opinião do Sol, e é isso que nós vamos ver aqui. Quanto uma distância de 2,5 milhões de quilômetros significa para o Sol? Olhem só, vamos colocar aqui o Sol no centro da órbita da Terra. A distância dele à Terra no periélio, no afélio, naquelas distâncias extremas, mínima e máxima, aqui é igual, porque o Sol está no centro da órbita. Ele andando 2,5 milhões de quilômetros para a direita, ele vai desequilibrar essas distâncias. Ele vai ficar mais distante daquele ponto extremo esquerdo e mais próximo do ponto extremo direito. Então vamos fazer esse movimento aqui. Olhem bem. Aí está. É muito? Para nós é 2,5 milhões de quilômetros. Nós precisaremos caminhar uns 57 anos para cobrir essa distância. Mas para o Sol, isso é pouco. Imaginem que o Sol tivesse o tamanho de uma pessoa. Para esta pessoa, mudar dessa posição central para a posição aqui da direita, seria como caminhar somente 4 metros. Então não é muito para o sistema solar. O Sol, ele saiu do centro da elipse e foi para o foco da elipse. Ele mudou de posição 2,5 milhões de quilômetros, mas isso não é muito. Aí é que está o erro, para que vocês vejam como nos enganam. Então vamos agora para a verdadeira forma da órbita da Terra.
Vamos começar desenhando uma órbita perfeitamente circular, uma circunferência, com o Sol exatamente no centro. Esta não é a verdadeira forma da órbita da Terra. Então vamos frisar isso aqui à esquerda. Vamos anotar aqui que nós temos uma órbita circular e que o Sol está no centro. Portanto, nós aqui estamos diante de um modelo errado. Vamos numerar essa imagem como 1. A cor vermelha para mim é não e a verde é sim. Agora eu vou fazer a transição desta imagem para a imagem número 2. E eu gostaria que vocês tentassem imaginar o que vai acontecer com a órbita e com a posição do Sol. Procurem assim imaginar, né? Para onde o Sol vai e quanto que a Terra vai, quanto que a órbita da Terra vai ser achatada para se transformar na elipse orbital que nós sabemos que é a forma verdadeira. Conseguem imaginar isso? Então tá bom, vamos lá. Vou mudar para a órbita 2. Atenção, já. Surpresos? Estranharam alguma coisa? Viram o Sol pular 2,5 milhões de quilômetros da posição original para a posição verdadeira? Viram a órbita da Terra se amassar? Não, ninguém viu. Alguém ensinou isso para vocês? Creio que não. Nem a mim ensinaram isso. Eu tive que descobrir sozinho. Mas esta aqui é a verdadeira forma da órbita da Terra. Então, olhem bem o que acontece quando a gente muda da órbita falsa para a órbita verdadeira. Só notamos um pequeno deslocamento do Sol. A transformação da circunferência numa elipse, ela é tão pequena, a diferença é tão minúscula, que desaparece na espessura do traço do desenho. Viram? Então, amigos, olhem bem para a verdadeira forma da órbita da Terra. Ela não é aquela coisa amassada com o Sol chegado para um lado assim, tá? E olhem bem aqui. Agora, dá para notar que esses dois segmentos têm comprimentos diferentes. Nós temos aqui à direita um comprimento menor do que ali à esquerda. Nós chamamos esse ponto aqui, onde a Terra passa mais perto do Sol, de periélio. E aquele ponto lá da esquerda, onde a Terra passa mais longe do Sol, chamamos de afélio. Agora, olhando para esta figura, vocês acham que quando a Terra passar no periélio, ela vai virar uma bola de fogo? E quando passar no afélio, vai virar uma bola de gelo? Vocês acham que 5 milhões de quilômetros correspondem a uma distância muito grande, na opinião do Sistema Solar? Olhem bem para isso. Mal se percebe que o Sol não está no meio. Entenderam? É aí que está o engano. É assim que nos tapeiam. Vamos adiante. Vamos à conclusão. A órbita da Terra é indistinguível de uma circunferência. O Sol está somente um pouco deslocado do centro da órbita. Pouca importância tem aqueles 5 milhões de quilômetros para os quais foi chamada a atenção de todos. Deduz-se que a causa das estações do ano não é a variação da nossa distância ao Sol, que tem pouca influência na temperatura das diferentes regiões do planeta. O que conta muito mais é a inclinação do eixo. O propósito do meu vídeo não foi explicar as estações do ano, foi mostrar como nós podemos nos enganar pensando que 5 milhões de quilômetros correspondem a uma distância absurdamente grande. E nós vimos que ela é muito pequena. Correto? Então vou deixar aqui agora um recado para os terraplanistas.
Preparem-se porque vocês não vão gostar. Estou certo de que existe um movimento para emburrecer a população com coisas do tipo da Terra plana. Ele começa com a destruição do senso crítico de suas vítimas e depois cria nelas uma sensação mágica de pertencimento a um grupo especial de pessoas escolhidas por Deus. Muita gente tem caído nessa armadilha da qual é difícil escapar. Prestem atenção, porque vocês estão sendo enganados. E eu tenho aqui um conselho para vocês, que é para que tomem cuidado com os falsos profetas que enganam até mesmo os eleitos. Isto já está acontecendo e eles podem ser reconhecidos porque são inimigos da ciência e do verdadeiro conhecimento. Ora, eles não querem que vocês vejam a verdade. A única intenção deles é de arrebanhar o maior número possível de seguidores para a seita do mal que eles administram. Se vocês começarem a estudar e raciocinar, não vão mais cair naquela conversa fiada e eles vão sair perdendo. Vão tomar prejuízo. Percebem? Na minha opinião, quem tem fé em Deus não precisa do apoio de uma mentira como a da Terra plana. A Terra plana é a muleta dos que não têm fé. Pensem bem sobre isso. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Gostaria que vocês não me odiassem muito. Por hoje é só, nos vemos em breve. Até meu próximo vídeo.